nome é Alexandre Longaray Buchaim, tenho 55 anos, minha origem é libanesa, o meu avô veio do Líbano com 17 anos e desceu no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, nem sabemos como veio parar na cidade de Tapes, aqui ao lado de Camaquã. Por aqui fincou raízes, teve uma indústria em Tapes e por fim teve uma indústria em Arambaré. E daí na sequência, o meu pai, o Carlitos, teve muitos negócios em Camaquã e entrou para a área da agropecuária, agricultura, também nos anos 70, adquirindo algumas áreas em Arambaré e Camaquã. Com 21, 22 anos, vim trabalhar com ele na administração das lavouras e pecuária e trabalhei por muitos anos junto com ele. Tive alguns anos sozinho, plantando arroz e posteriormente entrando na área de soja com a vinda da soja, ou com a nova chegada da soja na região sul. Então, depois que retornei para a família, vamos dizer assim, né, em 2005, e primeiramente a Marina, minha filha, agrônoma, veio para cá nos ajudar na venda de semente, produção de semente, organização de documentos e aí por diante. O Rodrigo, filho também, faz meio ano que se formou, nem isso, mas já estava desde o ano passado, desde o início da pandemia, firme e forte aqui, ajudando na propriedade, na produção de semente, na produção de arroz, na produção de soja, produção, beneficiamento de semente e aí por diante. Meu nome é Rodrigo Buchaim, eu tenho 23 anos, sou engenheiro agrônomo, produtor rural. Então a gente trabalha nessa empresa familiar juntos, eu, meu pai e a minha irmã Marina. E para começar a contar um pouquinho dessa história, não poderia deixar de falar desse lugar, que é a nossa sede aqui na Fazenda Guapé, que é uma casa que, desde que me conheço por gente, tenho lembranças aqui nela. Então a gente sempre vinha passar os finais de semana com toda a família, com todos os primos, os tios, o vô e a avó. Muitas memórias boas que a gente tem daqui. A gente até hoje sempre vem aqui passar final de semana, se divertir e relembrar de tudo que a gente viveu nesse lugar tão especial. Essa casa tem muita história, essa casa tem muitas energias positivas por muitas coisas que aqui aconteceram. Essa casa foi feita e idealizada pela minha mãe, esse jardim todo, piscina e todo esse arredor organizado e projetado por ela para receber aqui família, os netos, os filhos. Então a gente tem muitas lembranças muito boas e muito positivas daqui. Meu nome é Marina, tenho 30 anos e quero contar um pouquinho da nossa história. E ela começa aqui na Fazenda Guapé. A gente tem muitas recordações dessa casa e desse lugar. Aqui a gente passou muitos natais, Páscoas, aniversários, junto com os primos, e isso foi muito legal. Eu tenho inúmeras recordações do meu irmão pequenininho aqui, a gente tomando banho de piscina, inclusive uma vez que o meu avô quase me afogou ali. Foi ótimo a gente passar a infância aqui e com certeza nosso amor pelo agro começou com as nossas atividades aqui na Guapé. Separar o gado, andar a cavalo, acompanhar as lavouras de arroz, colheita, tomar banho de valo, fazer pescaria, entre outras coisas. Meu pai Alexandre sempre priorizou muito a família, nos ensinou muito essa coisa dessa união, de estarmos juntos, e a gente carrega isso até hoje. Ele nos ensinou a importância de trabalhar, de acordar cedo, de fazer as coisas que têm que serem feitas, que o compromisso é em primeiro lugar, porque eu acho que só assim que a gente chega e conquista o que a gente quer e a gente alcança os nossos sonhos. Outra coisa interessante que eu gosto sempre de contar é que a gente, tanto eu quanto a Marina, minha irmã, a gente nunca foi forçado a vir trabalhar com ele ou induzido de qualquer maneira. A gente sempre foi muito livre. O pai sempre nos deu muita liberdade para trabalhar com o que a gente quisesse, para fazer a faculdade que a gente quisesse. Nós dois, tanto eu quanto a Marina, por opção própria, optamos por fazer agronomia, optamos por voltar para Camaquã, trabalhar junto com ele, trabalhar na propriedade, no que é nosso, produzir alimentos. Trabalhamos juntos, a gente se dá muito bem, é muito gratificante isso, conseguir trabalhar a família toda unida
Eu sou formada em agronomia, o meu irmão Rodrigo também, e hoje nós trabalhamos, eu, o meu irmão e o meu pai, na empresa que a gente chama Sementes Capão Grande. Ela tem produção de grãos, arroz e soja, e a gente tem também um setor na empresa que é de sementes de arroz. Então, hoje, a gente tem muito bem definido os cargos e funções de cada um dentro da empresa e suas responsabilidades, respectivamente. E isso tudo aconteceu graças a uma empresa muito querida nossa, que é aqui de Camaquã, que nos proporcionou organizar de forma que a nossa parceria, a nossa amizade que a gente sempre teve, perdurasse de forma muito profissional. Nós fizemos na RGS o que nós chamamos, o que o Charles, na RGS, chama de protocolo familiar. E eu lembro desde o primeiro dia que a gente fez que eram várias reuniões onde nós organizaríamos e esquematizaríamos como nós gostaríamos que a empresa fosse e se tornasse. E a gente tinha que falar os principais objetivos e características que a gente via e cada um respondeu. Uma dos principais que todos nós respondemos foi honestidade. Principais características que o nosso pai nos passou. Então o protocolo familiar foi muito legal ter feito e até hoje quando a gente tem alguma combinação que um meio que bota o pezinho para trás, a gente brinca, né? Tá aí o protocolo, não tá assinado o protocolo. Então isso foi muito bom. Não poderia deixar de comentar nesse depoimento e lembrar de quando o Charles da RGS nos chamou para ter uma reunião, para nos explicar como funcionava a empresa. Então a gente começou assim, devagar, entendendo como é que era, daí entramos num primeiro momento para fazer o controle, lançamento de despesas, que é feito quinzenal pela RGS, o que ajuda muito, porque a gente não tinha condições de fazer, nem de ficar controlando isso. Acabamos tentando algumas vezes fazer isso por conta, nunca deu certo, nunca conseguimos concluir, acabava perdendo as informações. Então, dizer para quem não tem ainda uma assessoria tipo RGS que faça, porque a gente tinha algum controle, era razoável, mas hoje a gente vê que o formato que a RGS nos apresentou para controles de custo e projeção de custo futuro e até para imposto de renda, quanto pode vender, quanto não deve vender este ano, segurar para o ano que vem, nós conseguimos enxergar claramente coisas que nós nunca tínhamos enxergado. E sempre a gente ia vendendo conforme a necessidade, vendendo o produto e pagando as contas, sem olhar para imposto de renda, para controle, para essa função toda. Então a gente fez o protocolo familiar, que é uma outra etapa e que também foi muito bom, acho que organizou muito a nossa família, o nosso negócio. Então a gente tem a dizer assim nesse depoimento, há 1 ano e meio para cá que a gente está lá na RGS, a nossa vida mudou, o nosso controle mudou. Hoje a gente enxerga o que nós nunca enxergávamos só depois do imposto de renda, depois do problema feito. Então hoje a gente tem uma visão muito clara e antecipada do que está acontecendo e como conduzir para fazer um bom fechamento. Antes, quando trabalhava só o pai sozinho, era muita coisa para ele fazer sem ninguém para ajudar. Então, com a vinda minha e da Marina, facilitou a vida dele, a gente conseguiu setorizar as coisas, dividir o que cada um fazia. E aí entra muito a importância da RGS, que nos ajudou a organizar isso. A gente transformou a lavoura numa empresa realmente, né? Hoje a gente consegue enxergar o nosso lucro, o quanto a gente pode reinvestir, o quanto a gente pode dividir, muito mais segurança para o negócio, né? Porque a gente toma as decisões mais corretas, assim, embasada de fato nos números. A gente está então na 5ª geração aqui na nossa família, porque eu conto o meu avô, imigrante libanês, eu conto o meu pai, a minha geração, os meus filhos que estão aqui e o meu neto que já está aí, que é o Henry, que já está com 4 anos, que é a 5ª geração da família, que também, ao que mostra, vai também gostar, parece que tem gosto pela produção agrícola, gosta de máquina, gosta de vir para fora, gosta de ver a lavoura, então acho que nós temos uma 5ª geração a caminho que vai fazer parte desse negócio
também. Então hoje o nosso foco principal é ter sustentabilidade no negócio, ganhar mercado com a questão da sementeira de arroz, que vem desde a época do nosso avô Carlitos. Nós estamos completando quase 40 anos já de Sementes Capão Grande e hoje o nosso foco é uma agricultura sustentável, onde a gente tenha maior aproveitamento de área durante o ano inteiro, incluindo pecuária, produção de grãos e, claro, qualidade de semente de arroz.